Oi, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco com você para que a gente venha refletir numa relação muito importante, muito significativa, que é a relação com a nossa própria mãe. E o que talvez essa relação fale sobre nós nos dias de hoje. E como que a gente pode trazer esse significado e essa força da relação com as nossas mães para hoje em dia. Eu quero compartilhar com você um pouco da minha própria história. Quando eu era pequena, a minha mãe, ela era tudo para mim. Ela sabia exatamente o que dizer para me acalmar, sabe? O que fazer quando eu estava triste, até cozinhar alguma coisa que eu gostasse. Era como se ela realmente fosse uma super heroína, sabe? Sempre lá pronta para me salvar. Mas os anos foram se passando e um dia eu me peguei adulta, num momento de desespero. E eu queria que minha mãe estivesse lá para me salvar, como era antes. Eu queria saber o que ela faria naquela situação. E ficava pensando sobre isso. Foi então que eu liguei para ela. Durante a ligação eu percebi algo que eu nunca tinha notado antes. Eu sempre esperava que a minha mãe fosse o meu porto seguro, né? Então eu pensava que essa força viria de alguém para mim. Mas depois eu parei e pensei, e se esse porto seguro estivesse dentro de mim? Hoje eu sou adulta, eu entendo muito sobre o mundo, sobre as coisas, enfim, sobre a vida, né? A gente adquire uma maturidade, experiência. E foi difícil de admitir isso, que eu estava fazendo dela o meu porto seguro. E que talvez tivesse chegado a minha hora, e com certeza havia chegado. E não porque a minha mãe não fosse uma mulher que eu admirasse, mas porque era a minha vez de ser a minha própria heroína. E aí eu comecei essa transformação, foi devagar e continua até hoje. Um autocuidado aqui, outro ali, um aumento de consciência, né? E aí eu fui descobrindo que eu podia ser muito forte, sem deixar de admirar a minha mãe. E hoje eu sei que ensinar meu filho a lidar com o mundo, com as emoções, começa aqui, ó, dentro de mim. Quanto mais segura eu estiver, mais ele vai sentir que ele pode confiar. E a minha relação com a minha mãe, talvez você se pergunte, né? Ela continua linda, mas com uma leveza nova. Eu a amo profundamente, mas sou eu quem assume as rédeas da minha vida.